Hi there, how you doing? Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos aprender inglês? Eu sou a professora Cristiane Mourão. Acompanhem a aula que eu vou mostrar para vocês agora. Pay attention. É a aula 5, o objeto de conhecimento. Compreensão geral e específica, leitura rápida, detalhamento, conhecimentos prévios sobre o tema do texto, organização do texto, recursos tipográficos e dados específicos em um texto, certo? So let's get started. Vamos começar. Hey guys, let's learn English. Oi gente, vamos aprender inglês? Hoje eu trouxe para vocês vários mistérios da natureza. Eu amo mistérios, não sei vocês. E juntamente com textos sobre mistérios da natureza, eu vou trazer uma dica, uma estratégia de leitura que vai ajudar muito vocês na compreensão de texto. E agora eu vou começar mostrando aqui sobre um mistério e já trabalhando essa estratégia de leitura, que são as marcas tipográficas. Pay attention. Vejam aqui, Reading Comprehension, que quer dizer compreensão de leitura. E temos aqui, né, the bloop. Temos um texto. Vamos ver o que está se pedindo. Qual é a pergunta? Quando vocês se depararem com textos em inglês, onde vocês precisem fazer a compreensão de texto, vocês vão primeiro para a pergunta. Vamos ver a pergunta. O que está pedindo aqui para a gente poder responder, tá? O que você faz quando precisa ler um texto em inglês? Lembrando que a língua inglesa, nas avaliações, em concursos, vestibulares, sempre é focada, todas as avaliações são focadas em leitura, em compreensão de texto. E daí que vocês precisam aprender as estratégias, trabalhar a questão do vocabulário, gramática, para que vocês possam compreender, tá? Então a pergunta é a seguinte: o que você faz quando precisa ler um texto? Vamos ver as alternativas? Eu tenho a letra A. Traduzo palavra por palavra, eu entro em desespero, eu uso as marcas tipográficas ou uso o chat GPT, que é o nosso famoso chat GPT. Viram? Então, eu vou iniciar aqui mostrando para vocês esse trecho, que é um mistério da natureza. The bloop is an ultra low frequency and extremely powerful sound detected. Então, é um som com uma frequência muito alta e poderosa que foi identificada no Pacífico, né? Então as pessoas pensavam que era uma criatura, tá dizendo aí tudo isso no texto, tá bom? Mas e aí descobriram que não é realmente, não era uma criatura marinha que fazia um barulho estranho, mas sim os icebergs que ficavam quebrando ali, né, se chocando debaixo d'água, certo? Então por muito tempo acharam que era uma criatura que ficava fazendo um barulho assim bem estranho, certo? E aí que eu falei para vocês do que se trata, mas eu quero mostrar para vocês que vocês podem conseguir entender o texto usando as marcas tipográficas, tá bom? E aí o que você faz quando precisa ler um texto? E a resposta será o quê? A letra C. Vocês vão usar as marcas tipográficas. E o que seriam as marcas tipográficas? Esse nome é estranho, né? O que seria isso? Você não vai escrever na sua prova marcas tipográficas ou é um assunto que eu vou aprender, memorizar, tipo a gramática. Não, você só tem que saber como trabalhar essas marcas tipográficas para ajudar a chegar às respostas, tá bom? Vejam que a imagem, se o seu texto tiver imagem, presta atenção na imagem. A imagem sempre elas trazem o assunto do texto, tá bom? Sobre o que é o texto. Aí vocês estão vendo que é o fundo do mar, né, tal, certo? E o que mais que você utiliza? Você pode utilizar também as datas. Então, o ano de 1997 é uma marca tipográfica, o título é uma marca tipográfica. Aqui esse título, ele tá bem difícil, digamos assim, the bloop. Não é palavra cognata, não é palavra conhecida. E aí, o que você faz? Você vai procurar as palavras cognatas, você vai na imagem, na data, se de repente está perguntando ali no seu texto
A data, você vai direto para a data, certo? Então, usar marcas tipográficas nos ajudam bastante a chegar às respostas, certo? Então, usem elas. Eu vou desenvolvendo durante a aula sobre as marcas tipográficas. Acompanhe comigo agora o próximo mistério. Veja que eu tenho assim, Nature Mysteries, Nature Mysteries, marcas tipográficas. O título, por que o título é importante? Porque através do título nós conseguimos entender sobre o assunto do texto. Por isso que é importante você olhar logo o título, observem a imagem, ok? E eu tenho um subtítulo. Nem todo título, nem todo texto tem subtítulo, tá bom? Não é comum, mas se tiver, presta atenção. Vejam que eu tenho aqui, o título geral é Nature Mysteries, são os mistérios da natureza. Dá para traduzir porque é uma palavra cognata, são palavras cognatas. E eu tenho assim, Disappearance of Bees, Colony Collapse Disorder, tá? O que seria isso, né? O desaparecimento das abelhas. Então, foi o mistério que eu vou já comentar para vocês, certo? Vamos ver o próximo. O próximo, The Zone of Silence in Mexico. O que nós temos aqui, né? O título, que é o título geral, e os demais são subtítulos. Vimos o anterior e o próximo é esse, The Zone of Silence in Mexico, que também é um mistério da natureza, mas que já foi solucionado. O próximo, aqui ó, The Sailstones of Death Valley, que é o outro mistério que eu vou comentar para vocês. Mas aqui, o que são marcas tipográficas nesse trecho, né? Então, tinha a imagem e o título, ok? Mas o que seria mesmo marcas tipográficas? Acompanhem comigo. As marcas tipográficas, também chamadas de pistas ou chaves tipográficas, eu prefiro usar marcas tipográficas, tá bom? Mas você pode chamar assim também. Então, elas são recursos visuais que são utilizados nos textos para chamar a atenção do leitor. Daí que se tem uma imagem, ela não está enfeitando ali o texto, é para vocês prestarem atenção do que se trata aquela imagem, tá bom? Então, elas podem ou não transmitir informações representadas por palavras. E reconhecê-las é um auxílio bastante útil à leitura. Então, viram a definição aí, que são recursos visuais. É tudo que vai estar ali, além de palavras, no texto. Para que eles servem? Por que eles estão ali? Então, cada um deles tem a sua importância, não é só para ilustrar, deixar bonitinho, não. É para trazer informações importantes sobre o texto. E o que eu posso utilizar? Assim, o que seriam exemplos de marcas tipográficas no meu texto? Vamos ver. Como eu já reforcei bastante, né? Imagem. Se eu tenho uma imagem, preste atenção na imagem, que essa imagem vai trazer informações úteis, importantes sobre aquele texto. Geralmente, uma imagem, ela está muito ligada ao assunto geral, tá bom? O que mais pode ser uma marca tipográfica que eu tenho que observar na hora da leitura? Vejam que eu também posso considerar os numerais. Então, numerais podem indicar o quê? Por exemplo, uma data, um ano, um século. Então, preste atenção nos numerais. O que mais que pode ser? Pode me ajudar na hora da compreensão. Vejam, um título, um subtítulo, o rodapé, certo? O rodapé que fica ali no finalzinho, certo? O título é o começo, o subtítulo vem abaixo do título, que traz informações extras. Também eu posso utilizar um gráfico para compreender textos e é considerado também o gráfico uma marca tipográfica, uma tabela, ok? Lembrando que essas informações aqui, que não são verbais, elas acompanham ali o texto para trazer, dar suporte, para que vocês consigam compreender melhor, entender o que o autor está mostrando para vocês. Além da tabela, do gráfico, eu tenho outros exemplos de marcas tipográficas. Vejam. Marcas de pontuação, aspas, por que coloca ali em aspas, né? Tá dando destaque àquela palavra. Por que vem em vírgulas, por que tem pontos? Tudo é uma questão de observar, certo? E tentar tirar proveito desses recursos que estão ali, tá? Então, fiquem de olho nas pontuações,
Vejam que eu já tenho tipos especiais. Por exemplo, um tipo especial pode ser aquela palavra em negrito. Palavra em negrito é para destacar. Sublinhado é para destacar também. Itálico. Itálico é interessante porque a palavra fica deitada, né, assim, inclinadinha, e ela se refere a palavras estrangeiras, tá bom? Tanto no campo científico quanto em outras palavras, tá bom? Que estiverem ali. Se elas estiverem itálico, já sabem que ela é de outro idioma, ok? E temos ainda os símbolos, né? Que nós vemos muitas vezes aqui, ó. Cada um deles são muito conhecidos, né? A maioria deles. E aí vocês têm que prestar atenção. Ah, para que serve aqui mesmo o arroba, né? Lá no e-mail sempre tem o arroba, né? Aqui, ó, tem a porcentagem, tem o cifrão. Então, cada um deles tem o seu significado e a sua importância na hora de compreender textos em inglês. Alright? Vamos agora acompanhar mais um pouco sobre os mistérios dos lugares, das coisas que eu mostrei para vocês. E vamos para o primeiro aqui. Pay attention. E vamos falar aqui do desaparecimento das abelhas, que foi um mistério da natureza que causou muita preocupação assim de todo mundo, porque elas são bem importantes, então elas são responsáveis, né, por todas as plantas que existem, as frutas, elas saem polinizando, né, de plantinha em plantinha. Se elas desaparecem, como é que seria o caos, né? Temos aqui a zona de silêncio lá do México, que é uma zona onde não funciona nem nada que é por frequência de rádio. Então, seu celular não vai pegar aí, de jeito nenhum. E o próximo mistério aqui que nós temos é The Sailing Stone of Death Valley, que é o mistério, né, das rochas que saem deslizando. Olha aí, ó, os rastros pelo chão, né? Então, é algo que chamava muita atenção também de todos os estudiosos, cientistas e tudo mais, certo? Temos ainda, vamos ver, agora todos aqui reunidos, né, no único cenário, então das abelhas, tem ali a zona do silêncio e das pedras que saem se movimentando. Vamos para um texto para trabalhar a questão das marcas tipográficas? Pay attention. Então, eu tenho aqui, que eu comentei para vocês, que foi o desaparecimento das abelhas. Observem que, nesse texto, eu tenho várias marcas tipográficas, certo? Vejam aí que no título eu tenho Disappearance of Bees, ok? Colony Collapse Disorder. Também tenho palavras cognatas, ó. O que está entre parênteses é também marca tipográfica, tá? Se algo está entre parênteses é porque é algo bem importante, é uma informação extra, tá? Ali de algo que foi citado no texto. Então, tudo que vier entre parênteses é informação extra. E essa imagem aí mostrando, né? A questão do mel, né? E o que ali tem CCD? Também marca tipográfica, alright? No próximo, deixa eu ver se tem alguma marca tipográfica. Não tem marca tipográfica aqui, porém eu tenho palavras cognatas. E assim, pessoal, na hora de trabalhar com a compreensão de textos em língua inglesa, vocês têm que trazer para o texto todo o conhecimento prévio de vocês. Não vou usar só as palavras, as marcas tipográficas, eu vou trabalhar o conhecimento de vocês sobre as abelhas, por exemplo. O que vocês já sabem sobre abelhas? Vocês têm que trabalhar também a questão das palavras cognatas, que tem bastante nos textos, e também as palavras conhecidas. Por exemplo, fenômeno, né? Palavra cognata, scientist, palavras cognatas, ok? Crucial, também, ó, pollinating, palavra cognata. Lá no final, food é uma palavra conhecida, lembra do iFood? Então, food, vocês devem conhecer essa palavra porque ela está em inglês, mas é amplamente usada no nosso dia a dia. E temos aí production. Daí vocês trazem todo o conhecimento prévio de vocês para o texto, não apenas as marcas tipográficas. Agora eu tenho uma pergunta. Vejam, qual é a pergunta? O que é a síndrome do colapso das colônias e por que é motivo de preocupação?
Aí vocês vão trabalhar a questão das marcas tipográficas, certo? Vejam que eu tenho aqui na letra A, C, C, D. Essa aqui é uma marca tipográfica. O que a gente faz, né? A gente volta para o texto, tá? A gente vai lá para o texto procurar essa palavra. Então tem C, C, D aqui. O que você faz, né? Ah, apareceu isso aqui, ó. Olha uma marca tipográfica. Aí eu volto no meu texto. Onde é que tem isso? Olha, tá aqui. Viram como já encurtei o caminho todo? Ao invés de ler todo o texto, eu já vou direto ler isso aqui, para ver se essa é a resposta, tá bom? Então, colony collapse está dizendo o quê? A questão é assim, então refere-se à redução das populações de abelhas devido a predadores naturais, causando preocupação entre cientistas e agricultores, porque as abelhas são os principais produtores de mel. Aí você volta lá nessa parte e verifica se está se falando sobre isso, tá bom? Vamos para B. Olha só, enorme a questão, mas é assim mesmo. A CICD é o desaparecimento repentino e inexplicável de abelhas operárias de suas colmeias, alarmando cientistas e agricultores em todo o mundo, porque as abelhas desempenham um papel crucial na polinização de muitas culturas essenciais para a produção de alimentos. Então você vai no texto, corre para essa palavra aqui. É assim que a gente trabalha. E toda hora se repete, tá? Aqui, ó, C, C, D, se repete, porque isso é importante. Se a palavra se repete muito no texto, não é para deixar o texto poluído, se repetindo todo o tempo. Não, é porque aquela palavra é a palavra-chave. E aí que você vai no texto, procura e você geralmente acha, com a ajuda das marcas tipográficas, das palavras cognatas também, das palavras conhecidas. Vejam aqui qual é a resposta. A resposta seria, ó, a letra B, né? Viram então a questão de como trabalhar, como chegar à resposta? Então você corre para o texto e vê o que tem aí de parecido e vai eliminando as que não tem nada a ver, que aí não tem como errar. Então vocês conheceram aqui um pouquinho sobre esse mistério, né? Da questão do desaparecimento das abelhas repentino, foi do nada, né? Mas já foi solucionado, elas estão aí produzindo mel, que bom, né? Graças a Deus. E agora a gente vai trabalhar um outro mistério que vem lá no México, que é a zona do silêncio no México. Vamos ver do que se trata? Temos aqui, ó, várias marcas tipográficas. No próximo eu tenho marcas tipográficas também. Vejam comigo. Então, a zona de silêncio no México tá aqui, ó, The Mystery. Então, a zona, The Zone of Silence in the Area, então uma área. Olha a marca tipográfica aqui, né? Que fica onde? No México, no deserto do México. Também, mais palavra cognata aqui, tá bom? De marca tipográfica, nós temos o título, a imagem. O que está em negrito também é marca tipográfica. Quer dizer que essa palavra, The Mystery, ela é palavra-chave, tá? E aí, o que acontece? Por que é chamada da zona de silêncio? Observem que ela fica, que é uma área no deserto, no México, onde, né, os sinais de rádio, né, e toda comunicação eletrônica, qualquer equipamento eletrônico param de funcionar. Não funciona de jeito nenhum, nem celular, nem rádio, nada que se refira a essa questão de eletrônico funciona, ok? Vamos continuar e verificar o que eles falam. Ó, some theories. Então, algumas teorias, ó, theories, palavra cognata. Temos a imagem ali de um deserto, uma placa. Então, a zona do silêncio, ok? Então, first proposed in the 1970s, suggest that unique geological conditions, including magnetic anomalies. Então, está falando aqui, né, que é questão geológica, condições geológicas e a produção, depósitos de minerais. Eles têm algumas, eles acham que seja alguma coisa, mas na verdade até hoje não descobriram realmente o que acontece. Aí tem as crenças populares que dizem que são
algo bem misterioso mesmo, de outro planeta, que acaba interferindo ali. Então, sempre tem essas questões das pessoas acharem que são coisa de outros planetas, tá bom? E aí eu tenho uma pergunta para vocês sobre esse texto. Qual é o mistério associado à zona de silêncio no deserto do norte do México? Aí eu tenho as alternativas. A zona de silêncio é uma área onde as ondas de calor e temperaturas extremas causam falhas nos dispositivos eletrônicos. Vejam a B. Na B eu já tenho marca tipográfica, aí eu pego esse 1970 e vou para o texto. Ah, não achei, professor, então está errada essa questão. Não tem essa data? Ou está 1950 e aqui na questão está 1970? Então, não está correta, já vai eliminando, já serve para eliminar, tá bom? A C, a zona de silêncio, é famosa por seus fenômenos climáticos raros que afetam a comunicação por satélite. E temos a letra D, ok? Vamos ver qual é a resposta? É a letra B. Então, a zona de silêncio é conhecida por suas anomalias magnéticas e depósitos minerais específicos, que eles podem interferir nas ondas eletromagnéticas. Teorias essas propostas pela primeira vez na década de 70. Então, são apenas teorias, certo, sobre essa questão. E se você, de repente, um dia for parar lá, já sabe que vai perder a comunicação com todo mundo, porque não vai funcionar mesmo. E eu tenho ainda um outro mistério que é bem interessante, que são The Mystery, aqui ó, of the Sailing Stones. Então, o mistério das rochas, olha só, são pesadas, né? Que elas saem, tipo, surfando, vão embora. Então, ninguém sabe o que acontece, porque ninguém vai lá e mexe, ninguém... Mas tem uma explicação, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, vamos continuar, olha aqui, várias marcas tipográficas, tá? E acompanhem a explicação desse mistério. Vamos lá. Então, The Mystery of the Sailing Stones. Então, as rochas saíram do local, ninguém ia lá empurrar, não tem gente morando nesses locais, né? E de repente sempre apareciam esses rastros aí no chão, de como se elas tivessem sido arrastadas, né? Então a história delas é essa. E vejam aqui que eu tenho a imagem mostrando aí a rocha, né, sendo movimentada. E eu tenho o título, The Mystery of the Sailing Stones. Mystery é palavra cognata, ok? E temos aqui nomes próprios. In Death Valley, California, large stones move across the desert floor, leaving trails behind them. Ok? Então, está falando aqui que nessa área aí da Califórnia, não sei o que é Death Valley, mas sabe o que é Califórnia, né? Large stones, não sei o que é large stones, né? Mas olha a imagem, dá para ver que são pedras grandes, né? E tem assim um trilho ali que foi, dá para ver o caminho que ela passou, que foi arrastada, certo? Então, pela imagem você consegue compreender um pouquinho. E ainda sobre esse texto, vamos continuar sobre ele. Temos aqui o ano de 1900, né? Então, o que você faz com 1900 e com 2013? Você corre, né, para o texto para saber se de repente tem na questão a data, você vai para o texto tentar descobrir, tá bom? Algo relacionado. Temos ainda, continuando aqui um pouquinho sobre, né? Observem que eu tenho sobre esse texto ainda key discoveries. Vamos aqui para as palavras cognatas. Location, que é localização. Então, racetrack, Playa Death Valley. O que mais? Tem research, Dr. Richard Norris e James Norris. Ó, nomes próprios também, pessoal, são também considerados, né, marcas tipográficas. Aí eu tenho lá embaixo, 2011, 2013, ainda sobre esse texto. Vamos lá. Ó, mecanismo. Temos aqui, gente, muitas marcas tipográficas. Então, mecanismo é mecanismo, rare é raro, rainwater, ali a última palavra, né? É uma palavra bem conhecida também. Freeze,
Então, relacionado ao frio, overnight, uma palavra que tem se popularizado, né? Overnight, as pessoas já usam bastante aqui juntamente com o português, tem essa questão de usar palavras em inglês, empréstimo aí de palavras, certo? Ice, palavra conhecida, não é palavra cognata, tá? Então não confundam palavras cognatas com marcas, ou com palavras conhecidas. Então, palavras cognatas são palavras que estão em inglês e se parecem com português. E as palavras conhecidas são essas que vocês aprendem e usam no dia a dia mesmo, com a palavra day, né? Ice é uma palavra bastante usada, day quer dizer dia, e daí vocês vão utilizar no texto de vocês, na compreensão de texto, também todo o conhecimento prévio de vocês. O que é conhecimento prévio? É o que vocês já sabem sobre um determinado assunto, é o que vocês já sabem, as palavras que vocês já conhecem também. Vejam que aqui no final tem observation. On December 20th, 2013, the movement was recorded for the first time, confirming the theory. Vejam aqui o final do texto. Tem assim, significance defined is published in PLOS 1 in August 2014, explain the mysterious phenomenon. Então aqui, ó, explain, não sei se vocês conhecem a palavra, tá? Mas aqui está dizendo que esse fenômeno das rochas, das pedras muito pesadas e grandes, saírem do local sem nenhuma explicação, tem essa explicação agora, né? Então disseram que esse fenômeno foi explicado. Então, highlighting the interplay of specific environmental conditions required for the stones to move. Então, descobriram, observando, né, assim, uma coisa assim de muito tempo, porque é um fenômeno que acontece, e o movimento que acontece com ela, né, é muito lento. Então, demorou bastante tempo para que eles descobrissem o que realmente acontecia, né? Então, com observações, observaram que às vezes o chão ficava um pouco congelado, né? E aí quando o sol aparecia, descongelava o local e o vento, né? E ficava uma abertura, uma brechinha ali debaixo das rochas, o vento acabava afastando as rochas. Então esse mistério foi desvendado, mas por muito tempo causou muitas interrogações aí no campo científico, principalmente porque ninguém sabia explicar o que acontecia. Como é que as rochas saíram no lugar? Eu nunca vi isso, né? Elas ficam ali fixas e pronto, só sai dali se a gente tirar, certo? E é isso, gente. Para trabalhar textos, para compreender, responder corretamente questões onde você precisa entender o texto, você pode utilizar as marcas tipográficas. Corram ali para o título, subtítulo, prestem atenção na imagem, em todos os símbolos que tem ali também, as datas, tudo isso agrega na hora de você tentar responder. E não esqueçam também de um grande recurso, que para mim é que eu mais uso, né? Que são as palavras cognatas, aquelas palavras que estão em inglês, mas que tem a escrita igual ou praticamente muito parecida com palavras em português. E isso nos ajuda muito na hora de compreender. Olhou ali o texto, está todo em inglês e agora eu vou ficar desesperado, eu não sei, vou desistir, vou chutar. Não, não façam isso. Preste atenção, tentem pegar tudo o que vocês puderem, tá bom? E respondam corretamente quando vocês precisarem trabalhar com a compreensão de textos. Espero que vocês tenham compreendido e até mais!